Tudo bem com vocês? Então vamos lá. Hoje eu posso dizer que Deus faz milagres, que Deus realiza o impossível onde ninguém imagina que vai acontecer. E eu tenho sempre nas minhas pregações, eu começo fazendo uma pergunta, que muitas das vezes a gente acha que milagres, quando tem que acontecer, são milagres gigantescos, não é assim? Né? Eu só acredito se o milagre for grande. Então, eu queria que você colocasse a mão no seu coração agora. E eu queria te dizer que quando Deus escolheu você para descer dos céus e vir para fazer a sua missão, Ele começou o livro da sua vida dizendo assim: você é o maior milagre da minha vida. Deus diz para cada um de nós: você é o maior milagre da minha vida. E eu queria dizer para vocês o seguinte: e o que aconteceu? Só para vocês entenderem, quando a gente está na igreja, né? E eu falo assim, a gente está morno. Vocês sabem o que é um católico morno ou não? Sabem ou não? É um católico que vai na igreja, mas não se entrega a Deus. Ou quando você está com o pé em duas canoas, você não sabe o que você quer. Você vai para a canoa da direita ou para a canoa da esquerda. E foi o que aconteceu. Eu fiz o primeiro encontro de jovens da minha cidade. Isso há 30 anos atrás. Um encontro de 3 dias. Até então eu não conhecia Deus. Eu até os meus 18 anos eu fiz crisma, fiz tudo, mas eu fiz por fazer, irmãos. Só para vocês entenderem os planos de Deus. Eu entrei em 7 crismas. Como isso? Marcelo, 7 crismas? Eu era assim, eu entrava na crisma, eu olhava para uma menina e eu falava assim: eu vou pegar aquela menina. Aí a hora que eu conseguia pegar ela, eu saía da crisma. E foi assim até a 7ª. Sabe o que aconteceu na 7ª crisma? Tinha uma menina, eu falei: é aquela. Eu cheguei para ela, falei: vamos ficar? Ela falou: vamos, mês que vem. E foi até faltando um mês para a crisma. Ela virou e falou assim: no dia que a gente receber o sacramento da crisma, vai ter uma festa, na festa eu fico com você. Eu falei: então tá bom, vou pegar ela. E fiz a crisma. E aí quando chegou para mim ficar com ela, ela olhou para minha cara e falou assim: eu só fui um instrumento de Deus, porque Deus queria que você fizesse a crisma, que você confirmasse o seu batismo. E eu não entendi nada, e passou. E a minha vida começou assim. Comecei depois do grupo de jovens ir para a igreja. Aí aquele cara que fez 7 crismas se tornou catequista de crisma, né? E eu fui catequista da minha esposa. Olha só, né? Então o catequista conquistou a crismanda, né? E aí nós casamos. E eu indo na igreja, ela frequente, mas não tínhamos o fogo do Espírito Santo. Em 2010, meus irmãos, aconteceu o que todo mundo teme quando o inimigo entra na sua vida. Eu deixei o pecado entrar na minha vida. Eu deixei o pecado entrar na minha vida de uma tal forma que ele destruiu a minha vida. Eu simplesmente estava em casa e surtei. A hora que eu surtei, eu cheguei para minha esposa, para minhas 2 filhas e falei: a partir de hoje eu estou saindo de casa. Eu peguei toda a minha roupa e coloquei dentro do carro. E aí eu lembro a minha filha pequenininha, ela falava assim: pai, é tua família, não vai embora, volta para ela, pai. E eu olhava para ela e falava assim: não existe família, não existe Deus. Porque eu tinha deixado o pecado tomar conta de mim. E eu peguei todas as minhas coisas e fui embora de casa. Larguei a minha esposa,
a Carol, que é a mais velha, e a Gabi. E fui para o mundo, fui para a casa dos meus pais. E essa trajetória, né, que eu não desejo para ninguém, demorou 1 ano e 8 meses. E durante 1 ano e 8 meses, eu vivia o pecado. Eu não sabia mais o que era rezar, o que era ir na igreja, o que era dobrar os meus joelhos. E eu já era conhecedor da palavra, mas eu acredito, eu tinha comigo que Deus não existia, que Deus não realizava milagres, que Deus não estava nem aí para mim, porque eu teria que estar aí para Ele. E abandonei, não rezava, não fazia mais nada. E no dia 25 de janeiro de 2013, eu estava em São Paulo, e eu recebi, eu saí de um cliente, e andando 3 quarteirões, eu fui sequestrado. Eu fiquei 4 horas na mão dos bandidos. Eram um bando de garotos, eles todos com pistola, eles engatilhavam a pistola enfiava na minha boca e falava: tio, vão morrer hoje? E eu, sem saber o que fazer, eu apanhei muito. E aí, nessa hora, por estar no pecado, eu não sabia o que era falar com Deus. Até o momento que, a hora que eu vi que eu ia morrer na mão deles, porque eles estavam drogados, eles falavam assim: se a polícia pegar a gente, nós vamos te matar. A gente não está aqui para matar, a gente está aqui para odiar. E nesse momento, eu só lembrei de uma coisa: que eu tinha uma mãe. Que eu tinha uma mãe que poderia ser a minha advogada, que era a intercessora da minha vida. E eu, no banco de trás do meu carro, eu pedi para que a Virgem Maria me protegesse. E que ela pudesse deixar eu voltar para casa, para dizer o tanto que eu amava a minha esposa e as minhas filhas. E que o que as minhas filhas falavam para mim, que eu era um pai herói, e eu me tornei um pai bandido. E eu queria dizer para elas que eu ia ser o pai herói delas, que eu ia ser o super pai, que eu ia ser o super marido. E foi isso que me fez ficar vivo. Eu, 11h30 da noite, liguei, saí, eles me deixaram no lugar, e falaram: olha, você vai entrar no cativeiro, quanto tem no banco? Eu falei: deve ter uns 1.500. Eles falaram: se tiver 1.499, você morre. Se tiver 1.501, você morre. E aí o cara engatilhou a pistola, colocou na minha cabeça e falou: nós vamos no banco tirar o dinheiro. E nessa hora eles falaram assim: ó, você vai ficar quieto, você vai entrar no cativeiro. Eu falei: eu não vou voltar para casa, eu não vou ter por isso que eu falo, a gente só tem o hoje para amar. Então vamos amar hoje. Não deixa para amanhã, não deixa para depois. Ame hoje. Diga o quanto eu te amo para a pessoa que às vezes está distante, está fazendo falta na sua vida. Porque a gente às vezes não pode ter o segundo na frente. E foi o que aconteceu. Eles me deixaram e falaram: você vai entrar para o cativeiro. Eu fiquei 5 minutos parado, eu estava com um capuz. Quando eu tirei esse capuz, eu estava no meio do nada, numa escuridão deserta. E aí eu só saí correndo. Achei um posto de gasolina, liguei para minha mãe, falei o que tinha acontecido e pedi para minha mãe que o meu tio ia me buscar, que mora em São Paulo. Isso 3 horas da manhã. E um detalhe: a minha esposa, durante 1 ano e 8 meses, quando eu ia buscar as minhas filhas em casa para passar o final de semana comigo, ela virava e falava assim: ó, olha, o meu amor é em dobro. Você não precisa me amar, eu te amo em dobro. Volta para casa. Eu olhava para ela e falava: casamento é instituição falida. E dava sorriso para ela falando isso. E as minhas filhas falavam: pai, tem a música do Anjos de Resgate, tua família, volta para ela. Elas cantavam para mim. E aí o que aconteceu? Eu liguei para minha mãe, falei com ela o que tinha acontecido. E aí todo dia que eu estava falando da Paula, 3 horas da manhã ela levantava para rezar o terço da misericórdia pelo nosso casamento. E que horas que eu ligo para ela? Quase 3 horas da manhã, que hora que eu cheguei na casa dos meus tios depois da delegacia. E quem atende na casa da minha mãe? A minha esposa.
Ela estava lá com as minhas filhas preocupada, e ela falou: como você está? Eu falei: estou bem. E aí eu falei: quando eu chegar em casa a gente conversa, porque eu ia voltar para casa. E quando eu voltei para casa, eu não voltei para ela. Eu não cumpri a minha promessa que eu tinha feito para a Virgem Maria. E aí precisou mais 4 meses para que o milagre se concretizasse. Minha filha foi fazer um encontro, a mais velha, ela tinha 12 anos. E aí, um encontro de um dia de jovens, e o pregador que fez a palestra para os pais, o que ele fez? Ele chegou e falou assim, começou a falar, eu olhava para Paulo e falava assim: você contou minha vida para ele, né? Porque tudo que eu tinha feito, o cara falava, mas me deu umas porradas, né? Sabe aquele pregador que vem e pega você? E aí, a hora que terminou, ele falou: tem uma carta da sua filha para você, pai, para você, mãe. E a carta da minha filha começou assim: pai, eu te amo demais, mas sabe, os últimos meses você tem sido um pai bandido. Eu não tenho mais orgulho de te chamar de pai. Você me abandonou a Gabi e abandonou a mãe. Eu te amo demais, pai. O que precisa para você voltar para casa? E a carta foi se estendendo. E aí eu catei o papel, porque ele deu para a gente responder para a minha filha. Eu catei o papel e comecei assim: filha, a partir de hoje você tem o seu super-herói de novo. A partir de hoje você tem o pai que você sempre teve. A partir de hoje a sua mãe vai ter o marido que ela merece. E a partir de hoje, aonde Deus me levar, eu vou pregar o Evangelho. Mas irmãos, olha só, vem a parte mais difícil. Porque quando eu tive fora 1 ano e 8 meses, eu não me separei da minha esposa. E eu conheci outra pessoa. Eu pratiquei o adultério. E aí, quando eu fui falar para ela, ela virou e falou assim: eu já sabia. Eu já sabia que você teve outra pessoa, mas o meu amor é tão grande que eu te perdoo, porque Deus te perdoou primeiro. E daquele momento para frente, a gente se perdoou um ao outro. Eu fui e fiz a minha renúncia com o meu diretor espiritual, e começou o trabalho de conversão, que é a parte mais difícil. Só que é o seguinte: o Marcelo lá atrás, que era da igreja, não era da igreja. Eu era um católico Coca-Cola, porque só explodia e depois acabava o gás. Sim, não é assim? Aí de 2013 começou a minha conversão, e eu vivi um deserto de 2013 até 2015. Eu tinha um emprego bom, nós tínhamos muitos bens, tinha tudo. E aí eu descobri uma doença, e ninguém achava o que era. Eu fiz todos os exames, os médicos viraram de ponta cabeça, até o médico falar: eu acho que você tem câncer. E aí o médico foi fazer um exame e descobriu o que eu tinha. Nesse meio tempo, eu fui dispensado da empresa. E aí, quando eu fui dispensado da empresa, nós perdemos tudo. E aí eu olhava assim para o céu e falava: Senhor, eu voltei para minha família, estou bem com a minha família, e as provações vêm vindo em dobro, mas eu confio no Senhor. E aí eu fui montar um negócio próprio, que foi uma choperia, um barzinho, que era o meu sonho, e montei. Faltando um mês para inaugurar, eu sofri um acidente de moto, onde eu tenho 9 pinos nesse braço e uma placa. Um mês que eu tinha feito a cirurgia, a choperia aberta, eu fui subir numa escada, eu caí. Para não bater esse braço que estava mobilizado, eu coloquei esse braço quebrou no meio. Eu tenho uma placa que vem. E aí eu ficava assim, ó, em casa, ó. Quando eu fui fazer a perícia, o médico virou e falou assim: ó, a partir de hoje você é um Tiranossauro Rex. Tiranossauro Rex, você sabe que é assim. Ele falou: você não vai levantar os braços, nunca mais. Eu fiquei com muita raiva do que ele falou e falei assim: ó, eu não bato no senhor porque eu tenho respeito.
mas eu tenho um Deus que faz milagres. E ele virou e falou assim: Deus não vai te salvar e não vai fazer seu braço levantar. Então eu quero dizer que milagres acontecem em todas as horas. E aí o que aconteceu? Montamos a choperia. Eu, nesse processo de conversão, eu comecei a beber novamente. E eu quase perdi a minha família de novo. Até o momento que a minha filha, minhas duas filhas e a minha esposa disseram assim: ou você fica na vida da bebedeira, ou você vem para a vida em família. E eu falei: a partir de hoje, eu prefiro a minha família. E aí nasceu a missão São Bento, que é para restaurar vidas, para que é levantar e levar esse nome desse Cristo maravilhoso, esse Cristo que faz milagres. E eu falo para vocês, não foi fácil e não está sendo fácil. Lembra que eu falei para vocês que nós perdemos tudo? Eu fiquei 10 dias em casa sem força porque cortou a energia. A gente comia chuchu no almoço, chuchu na janta, durante 10 dias porque não tinha comida. Mas eu não deixei de acreditar naquele que faz milagres. E hoje, graças a Deus, Deus está restituindo tudo que Ele tirou, como Ele fez com Jó. E o mais interessante, quando o Marcelinho falou 1 mês atrás que ele sentiu no coração para a gente estar aqui testemunhando, eu falei assim: irmão, eu não sei como eu vou, eu não tenho 1 centavo. Eu falei: mas eu vou, porque Deus vai fazer eu ir. Dia 13 do mês passado, eu abri o aplicativo de um banco que eu não mexia mais. Quando eu abro o aplicativo, tinha o dobro do que eu ia vir aqui em dinheiro na conta. Eu não sei como apareceu. Então para Deus nada é impossível. Então eu queria agora que você colocasse a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração, abaixa a sua cabeça um pouquinho. Nesse tempo de 2011, eu tive um momento muito difícil da minha vida. Um momento onde eu pensei por várias vezes em tirar a minha vida. Eu pensei no suicídio, porque eu estava no pecado. Eu viajava, eu via os caminhões vindo de frente, eu imaginava o meu carro entrando embaixo daquele caminhão. Isso não aconteceu, sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito de todos nós estarmos aqui hoje. E é o que eu disse para o Marcelinho ontem à noite: será muitas curas, muitos milagres. Então, imagina agora você na frente de Deus agora. Baixa a sua cabeça. Imagina você contando tudo o que aconteceu na sua vida para Deus. Todas as vezes que você se machucou, todas as vezes que pisaram em você, todas as vezes que deixaram você lá na lona, no fundo do poço. Imagina você agora na frente de Deus e Deus falar assim para você: assina essa folha em branco. E Ele te dá uma caneta. Assina essa folha, porque eu vou fazer da sua história uma nova história. Então, se você tem coragem de pegar essa caneta da mão de Deus e assinar essa folha em branco, assina. Pega, imagina você assinando esse papel em branco que Deus está te dando, porque Ele vai começar a escrever a sua história. Tem que ter coragem. Tem que ter coragem para assinar uma folha em branco e falar para Deus: faça, Deus, faça o que o Senhor quiser. Eu tiro o meu livre-arbítrio para o Senhor fazer o que o Senhor quer. Ele vai começar assim, ó: ei, filho amado, filho querido, você é o maior milagre da minha vida. Daqui para frente eu vou restituir tudo que foi tirado. Daqui para frente, se a sua família está destruída, eu vou uni-la. Se você está quebrado, eu vou te levantar. Se você não tem mais ânimo, você vai ter. É assim que Deus vai começar a sua história. E se você acha que vale a pena assinar essa carta em branco e dar nas mãos de Deus, eu peço para que você pensa nos seus problemas agora. Pensa nos seus problemas. Pensa naquilo que está te angustiando, aquilo que te trouxe aqui hoje. Deus está me dizendo muito forte ao coração que tem várias pessoas aqui que vieram para esse encontro dizendo assim para Deus: é a última vez que eu vou te dar uma chance, Deus,
porque eu estou cansado. Eu estou cansado de fazer as coisas, Deus, mas não acontece. E você fez um pacto com Deus hoje, você fez um propósito para que Deus falasse com você. Eu queria te dizer o seguinte: que Deus te ouviu, porque Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe para te restaurar, Ele te trouxe para te curar. Então, se você assinou essa folha em branco e deixa que Deus faça a sua história, eu te convido a se levantar do seu lugar, colocar a mão na cruz e voltar para o teu lugar. Porque eu garanto que a hora que você levantar, colocar a mão nessa cruz e voltar para o seu lugar, você vai ser uma nova criatura. Eu proclamo, Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelos milagres que o Senhor vai realizar nesse dia, por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor tem feito no cerco, Senhor, por o Senhor fazer com que o Marcelo leve essa missão, para essa missão ir além, Senhor. Entrega a tua vida na cruz de Jesus, a cruz, nossa vitória. Eu te levantarei. Filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. Eu queria te dizer, você que tomou a atitude de vir aqui na frente, o Cristo que foi pregado nessa cruz, Ele venceu a morte, Ele venceu todas as armadilhas do inimigo, Ele sofreu na cruz, Ele foi humilhado porque Ele nos ama, e Ele se entregou por cada um de nós. Filho amado, e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor visite cada lar agora, Senhor. Desses seus filhos que estão aqui, aqueles que eles deixaram em casa, Pai. Senhor, vai visitando a casa deles, vai visitando o lar deles, Senhor, vai restaurando, vai realizando a faxina geral naquela casa, Senhor. Espírito Santo, eu te peço, Espírito Santo, eu te peço. Restituir
Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado por todas as curas, por todos os milagres. Eu queria, aproveitando, vocês viram que essa música, ela fala muito das vestes, das túnicas. Só para mim encerrar a pregação, queria deixar uma mensagem para vocês. Quando você saiu lá do céu, Deus te deu uma túnica. Como Ele deu a mesma túnica que os irmãos de José quiseram fazer leilão dela, mas a túnica não serviu para nenhum irmão. Sabe por quê? Porque a túnica que Deus deu para você, nenhuma outra pessoa coloca. Então toma posse da sua túnica e vai e pregue o evangelho a toda criatura. Amém? Grande beijo meu, da minha esposa, das minhas filhas e da Missão São Bento. Que Deus abençoe.